As melhores matérias, entrevistas e dicas, você assiste no programa Sávio Pereira. Sávio Pereira. Oferecimento Sicredi. Vem pro Sicredi. Cleide Imóveis. Compra e venda. Escola Moranguinho. O futuro começa aqui. Casa dos Filtros. Água filtrada. Qualidade de vida. Brava Internet. Conexões que aproximam. A Cleide Imóveis acredita em seu sonho. E é por isso que nos dedicamos em atender com excelência nossos clientes. Pois a cada sonho realizado, nasce um novo sorriso de satisfação. Oferecemos grandes oportunidades de investimento em imóveis de médio e alto padrão. Cleide Imóveis, desde 1988, realizando o sonho da casa própria e investimento. Você já percebeu a velocidade com que o mundo está mudando? Nesse exato momento, existe alguém criando algo novo. O que seu filho vai ser amanhã, talvez ainda nem tenha sido inventado hoje. É por isso que acreditamos na nossa forma de educar, onde a preparação dos alunos para os desafios e oportunidades do futuro não é apenas um sonho, mas sim uma realidade. Escola Moranguinho. O futuro começa aqui. Matrículas abertas do maternal ao 9º ano. Se você quer vencer, mas não sabe como, eu tenho a solução. O fruto de amanhã só colhe quem investe hoje. Olha a dica do milhão. Capital premiado, eu quero vencer. Quero ganhar uma caminhonete da Olé. Capital premiado Sicredi. Participe. Olá, eu estou aqui nessa tarde falando com a doutora Elisama, da Clínica Animalia. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bom, Sávio? Tudo bem, ela está aqui falando comigo para a gente contar uma história a partir daquele momento em que você ganha, né? Os cuidados, os direcionamentos que você tem que ter com ele. Como é que é, doutora? Sim. Quando você adquire um filhotinho, você deve pensar, né? O que eu vou fazer agora? Então, a primeira coisa que você deve levar seu cachorrinho para fazer uma análise, uma consulta pediátrica, para que avalie a idade, vermífugo, início do esquema de vacinação, os primeiros cuidados que tem que ter com os filhotes, né? Então, a consulta pediátrica é o primeiro passo. Primeiro passo. Aí, a partir desse momento, aí você vai, nesse meio caminho aí, tá sabendo se ele tem um pedigree ou não, né, doutora? E aí, como que é a história da carteirinha dele? Colocar ele no mundo, o nome que ele vai ter, o nome que ele vai ganhar. Exatamente, que aí vai ter a escolha do nome, né? E fazer a sua primeira carteirinha, que é a carteirinha de vacinação. E aí vai tomar a primeira vacina com cerca de 30 a 45 dias de vida. Toma a primeira dose. E depois faz intervalo das vacinas a cada 21 dias. Toma uma dose de vacina. As primeiras vacinas são as virais, são 4 que o paciente toma. Aí tem vacina para gripe canina, para giardia e para raiva. Então vai fazer todo esse esquema, que são as primeiras vacinas que toma até cerca de 4, 5 meses de vida. A partir disso, aí a vacina passa a ser só anualmente. Olha só, você falou em giardia, né? A giardia, ela vem pela água, doutora? Isso, é um protozoário transmitido pela água, que pode provocar no cachorrinho e também nos gatos, né? Vômito, diarreia esverdeada, às vezes até diarreia com sangue, falta de apetite, emagrecimento. Então é muito importante ter cuidado com a água que oferece. A água tem que ser água filtrada. Exato. E, se possível, no caso de cães, já tem vacina que oferece cerca de 70% de proteção, né, para essa doença. E eles já novinhos, eles já começam a dar o problema de saúde, ou ele às vezes já nasce com esse probleminha de saúde também, como nós, né, humanos também às vezes tem tudo isso? Vai depender, né? Tem algumas doenças que elas são congênitas, né? Que aí pode nascer, às vezes já com problema cardíaco, às vezes com problema ortopédico, igual acontece com os seres humanos. E
tem cachorrinho que não nasce, né? Nasce completamente saudável, né? Sem nenhuma alteração. E pode, às vezes, durante essa primeira fase da vida, adquirir doenças oportunistas, igual criança, que às vezes é uma gripe, né? Uma infecção de garganta. Tem algumas doenças também, cães e gatos, que aparecem nessa primeira fase da infância, né? E aí a gente pode prevenir não passeando com os animais até terminar o esquema de vacina. Então, ficar mais dentro de casa e depois só passar a passear após o término do esquema de vacinação. Essa gripe que ele pega, por exemplo, né? Como que ele pega essa gripe, doutora? É pelo ar, né? Pelo ar, porque pode se contaminar através de vírus, né? Que aí provoca uma gripe canina. E pode, às vezes, em contato com outros cães que tenham também gripe e adquirir. Por isso que é bom não passear nesse período da infância em pet park, passear no condomínio, porque às vezes tem algum cachorrinho doente que através da tosse, né, transmite igual pelo ar e aí termina adquirindo a doença. E aí ele passa pra gente? Como é que não passa. Pode ficar tranquilo, é só de um cão para outro cão. Né? Ou de gato, que também tem uma doença viral que ataca o sistema, né, respiratório, de um gato para outro gato. E nesse caso, ele já tem a carteirinha dele, tem o cartão de vacina, já tem o nome. É bom providenciar também um veterinário responsável por ele? Sim, um veterinário de confiança, que você possa levar periodicamente para poder fazer exames de rotina, ou se estiver doente, levar para poder possa ser tratado, né? A gente estava falando sobre vacina, também é muito importante a escolha da ração, né? A alimentação, né? Ração de boa qualidade, oferecer água potável, não água, né, da torneira, água filtrada, né? Trocar todos os dias para não deixar aquela água muito tempo parada lá no comedouro. E é muito importante. Agora tem aí umas dicas interessantes. Essa de você pegar o seu pet, o cachorrinho, por exemplo, de sair com ele dentro do condomínio, andando com ele ali, né? O tempo inteiro, ali, todos os dias, todos os dias andando dentro do condomínio com ele. É isso? É sadio? A caminhada? A caminhada? É sadio. Mas aí você tem que escolher os horários do passeio, né? Então, horários mais cedos, porque aqui nosso clima é muito quente. Então, passear bem cedinho, né? Ou no final do dia, depois das 7 horas, 6 horas, que está mais fresco. A caminhada depende se o paciente é jovem, se o paciente é idoso. Então, o tempo de caminhada, ficar prestando atenção nisso, não ser um tempo muito longo, porque às vezes é um cachorro idoso que já está com as articulações comprometidas, né? Então, você fazer excesso de caminhada, excesso de exercício, pode prejudicar essa articulação. Então, ficar prestando atenção nisso. E quando for passear, ter o cuidado de recolher as fezes, né, durante o passeio, e dar também protetores para carrapatos e pulgas, para não correr o risco de pegar um carrapato que possa transmitir doença para esse cachorrinho. E aí tem muito, né? Sim. Tá muito solto, né? Tá, porque nosso clima é propício para carrapatos. Então, aqui a gente está, né, no Pantanal. Então, o carrapato faz parte, infelizmente, do dia a dia de um cachorro. Então, precisa ter controle. Tem ectoparasitas muito bons no mercado para proteger, às vezes, 3 meses, 6 meses. E hoje já existe até medicação injetável para proteger contra carrapato. O carrapato é só no cachorro ou no gatinho também? Pode também no gato. Pode também, no gato? pode. Acontece. É mais difícil, mas acontece. É visível? Assim? É visível porque ele fica parado, picando, então na hora que abre, encontra o carrapato lá, né? Que ele fica sugando o sangue do cachorrinho. Essas dicas também nós encontramos aqui. Pela Animalia, que está sempre falando, e também pelo seu Instagram, né? Isso, tem um Instagram que pode entrar em contato, que eu dou muitas dicas de cuidados, né, e de saúde para o seu pet. Olha que bacana. Nós vamos aí agora por um segundo intervalo, agora a gente volta falando com a doutora Elisama, e você não saia daí, daqui a pouco.
Conheça a Casa dos Filtros, um espaço confortável com uma ampla variedade de filtros, bebedouros e purificadores de água. Avenida General Melo 190, Cuiabá, Tangará da Serra, Várzea Grande, Primavera do Leste e Cáceres. 38. Essa aqui é uma história sobre gente como a gente. Brasileiros que plantaram sonhos para colher prosperidade. Nossa, o Sicredi sempre foi parceiro. Meu Deus do céu. Precisou, tá lá. Eu não fui no meu sonho, quero passar meu sonho para as crianças. A escolinha tá aqui para formar cidadão. É que quando você conta a sua história, a gente descobre o lugar onde as nossas raízes se encontram e crescem. Juntas, por mais 35 anos. Você já percebeu a velocidade com que o mundo está mudando? Nesse exato momento, existe alguém criando algo novo. O que seu filho vai ser amanhã, talvez ainda nem tenha sido inventado hoje. É por isso que acreditamos na nossa forma de educar, onde a preparação dos alunos para os desafios e oportunidades do futuro não é apenas um sonho, mas sim uma realidade. Escola Moranguinho. O futuro começa aqui. Matrículas abertas do maternal ao 9º ano. A Cleide Imóveis acredita em seu sonho. E é por isso que nos dedicamos em atender com excelência nossos clientes. Pois a cada sonho realizado, nasce um novo sorriso de satisfação. Oferecemos grandes oportunidades de investimento em imóveis de médio e alto padrão. Cleide Imóveis, desde 1988, realizando o sonho da casa própria e investimento. Estamos voltando aqui no segundo bloco, aqui na Clínica Animalia, falando com a veterinária doutora Elisama. Doutora, nós começamos a contar uma historinha do momento em que você adquire seu pet, e aí ele tem uns momentos assim muito importantes que você tem que acompanhar para colocá-lo no mundo. Ele já está no mundo, ele já está crescendo, ele já tem um nome, ele já tem um veterinário, ele tem uma clínica de confiança, ele tem os banhos, a carteirinha, ele tem os banhos semanais, não é isso? Ele tem as podas que tem que ter também. E isso tudo vai de acordo com a estação do ano também, essas podas para poder fazer, não é, doutora? Isso. Né? Cães peludinhos podem fazer tosse higiênica, que às vezes é só na região íntima, ali, barriguinha. Cães peludos, a maioria das vezes é tosse higiênica. Alguns clientes gostam que tosse diminua o corpo, né? O tamanho do pelo do corpo. Dependendo da raça, pode ser feito e aí fica mais confortável. Quem tem pelo curto, dá banho a cada 15 dias, né? Para poder fazer aquela higiene e ficar limpinho. E é importante fazer escovação diária para tirar o pelo morto, né, do corpo. Também é muito importante. Muito importante. E aqui na Animalia nós temos um dia de spa. Tem um spa day aí para os seus pets. E acho que através de tantas pesquisas vão se fazendo, vê que tem a necessidade também para os animaizinhos. Tem. Para desestressar, né? Exatamente. Inclusive tem cromoterapia. Cromoterapia. Isso, que é terapia com cores para acalmar, né? Para poder fazer. Aí tem luz azul que utiliza, né? Tem também para aquele cachorrinho que está precisando de mais energia, luz vermelha. Né? Então trabalha com cromoterapia. E agora ozonioterapia no banho. Sim, banhos com ozônio. Né? Aqueles pacientes que têm problemas de pele, dermatite, né? Que está sendo feito também aqui na clínica. Tem um cuidado muito especial e tem, assim, tantas dicas, né? Que vocês vão nos proporcionando e vai nos informando, vai passando no dia a dia. Agora mesmo, poucos dias, eu tirei uma dúvida com você, doutora, sobre o animalzinho que fica muito coçando ali, lambendo a mãozinha e vai lambendo as patas, né? Aí você me falou, Sávio, passa perfuminho. Às vezes tem que tirar o perfuminho, é isso, doutora? Isso, porque alguns cachorros têm alergia. Alergia? Dermatite. É alergia? Isso, é uma dermatite alérgica. Então ele começa a se coçar, porque às vezes excesso de perfume, ou até mesmo uma quantidade pequena, igual gente que tem alergia, uma quantidade pequena já gera uma crise. Fora que alguns cães lambem as patinhas por estresse, por ansiedade. Às vezes passa um período muito tempo sozinho, tem tédio, e aí faz o quê? Começa a lamber a patinha. Também tem isso. Aí ele pega um carrapatinho, tem pessoas que falam assim, ai, pegou lá no pet.
Dificilmente isso acontece. Dificilmente. Acontece. Às vezes pode, a gente não descarte, né? Mas é mais difícil por causa do controle que tem de limpeza. O que acontece, como eu te falei, é que o clima é muito quente. E o carrapato faz parte, infelizmente, você vê que no sul é mais pulga por causa do clima. E é mais pulga. Em climas quentes e secos, que é Cuiabá, é carrapato. Então, o carrapato ele pode andar até 2 quilômetros. Então, vamos supor que seu vizinho não cuida direito, às vezes, pode ser que aquele carrapato naquela casa ande, porque ele tem que se alimentar, e ele se alimenta do sangue dos animais. Então, ele anda até 2 quilômetros para se alimentar. Então, às vezes no passeio, às vezes o vizinho no condomínio, no prédio, né? Então, por isso que tem que usar os produtos para protegerem contra carrapato, por causa disso. Aí ele chega aqui, ele toma aquele banho gostoso, né? E aquele banho gostoso do seu pet aqui, tem todo ali um procedimento, né? A gente sabe que tem os produtos certinhos para ser usado. E hoje existe aí uma demanda muito grande na apresentação disso tudo, né? Tem shampoo neutralizador de odores, que tira aquele odor mais forte do cãozinho. Shampoo clareador para aqueles cães que têm pelagem mais clara, para ficar clarinha. Tem escurecedor para aquele que tem a pelagem escura. Hidratação, a hidratação tem várias, né, marcas, né, que eles utilizam para poder deixar o pelo mais bonito, né, mais sedoso. Então, é uma gama de produtos para dar qualidade, né, e para deixar seu cachorrinho bonito, sedoso, com pelagem bonita, sedosa, né, para que você fique contente de pegar ele no colo, botar em cima da cama, em cima do sofá, sem problemas. Aí tem aquelas pessoas que realmente dormem com eles, né? Sim. Tem que dormir com eles porque já é algo que tornou-se um hábito para ele que não consegue tirar isso. Sim, né? E eu falo que hoje o cachorrinho faz parte da família. É um membro da família. Aí um membro da família sobe no sofá, sobe na cama, não é? Dorme com os tutores, faz parte da casa. Faz parte da casa. A gente sabe muito bem que a Animalia fica aqui na avenida, né, doutora? Isso, na Avenida Miguel Sutil, dentro do Posto Petros, né, na Galeria do Posto Petros, 3.690 no Bosque da Saúde. E tem também a nossa matriz que fica na Avenida Dom Orlando Chaves, na clínica em Várzea Grande, no bairro Cristo Rei. Olha, só não deu tempo da gente falar quando o cãozinho já está lá naquela idade idosa, porque eles também chegam na idade idosa, né? É o que nós queremos, né? Que eles cheguem bem com vida, com qualidade de vida, né? Na fase mais senil, né? Que ele pode, às vezes, 14, 15 anos, né? Eles podem viver. Eu tenho o gato também? Também. Eu tô com uma paciente, a Mel, que ela tá com 19 anos. Então, para poder chegar nessa idade, teve cuidados antes, né? Ração de boa qualidade, vacina, vermífugo. E toda vez que você perceber alguma alteração, levar para avaliação, porque algumas doenças a gente pode começar o tratamento cedo, para que viva mais. Então, por exemplo, uma articulação que começou a ter artrite, artrose, se a gente começa a tratar com vitaminas, tudo, um diagnóstico cedo, quando ela chega com 15 anos, tá mais durinha, mas não vai estar tão, né, com aquela articulação tão defasada, tão degenerada. Que bacana. Quantos anos de veterinária que você tá, doutora? Ai, mais de 18. Aqui na Animalia? 19 anos vai fazer. Que bacana. Parabéns, eu amo demais essa veterinária, muito querida. Ela nos presta aqui exatamente uma matéria didática para que você que está nos assistindo possa aprender muito mais. Um beijo grande, doutora. Obrigada, prazer falar contigo. Eu que agradeço. O prazer é meu, sabe? E uma boa tarde a todos. As melhores matérias, entrevistas e dicas você assiste no programa Sávio Pereira. Sávio Pereira. Oferecimento Sicredi. Vem pro Sicredi. Cleide Imóveis. Compra e venda. Escola Moranguinho. O futuro começa aqui. Casa dos Filtros. Água filtrada. Qualidade de vida. Brava Internet. Conexões que aproximam.